prezadas senhoras e meus prezados senhores, os principais desafios com que se defrontam a infraestrutura de transportes e a logística em nosso país. São desafios formidáveis, é verdade, mas exatamente por ser gigantescos, exatamente por sua capacidade de afetar o nosso desenvolvimento econômico e social, penso que devem inspirar-nos permanentemente na busca de perspectivas, na busca de soluções. Quanto a isso, aqui no Senado Federal, posso garantir que estamos fazendo a nossa parte. E como o tempo não me permitiria elencar todo o leque de atividades que as senhoras e os senhores vêm desenvolvendo nesse sentido, eu gostaria de, ao menos, citar duas iniciativas do Senado Federal voltadas para o aperfeiçoamento do nosso sistema de transportes. A primeira delas, levada a cabo na Comissão de Serviços de Infraestrutura, que tem como presidente o nosso querido Garibaldi Alves Filho, foi a avaliação do Plano Nacional de Logística de Transporte. Então, logo assumi o desafio de novamente presidir a Casa do Congresso Nacional, fiz questão, como todos sabem, de implementar, juntamente com os presidentes das comissões do Senado, um modelo de avaliação de políticas públicas. Isso é fundamental para examinar se as políticas públicas do Estado brasileiro atendem ao princípio constitucional da eficiência. E eficiência, numa forma bem simples, é fazer mais com menos despesas públicas. Pois bem, em 20 de maio de 2015, a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou requerimento de autoria do eminente senador Wellington Fagundes para que as políticas públicas de logística e transporte fossem objeto de avaliação nesta Casa Legislativa, aqui no Senado Federal. Assim, após o processo que se estendeu por 12 meses e no qual foram ouvidos representantes de órgãos e entidades do setor, pudemos formular um diagnóstico bastante preciso de nossa infraestrutura de transporte. E mais que isso, apresentamos um conjunto harmônico e bem concatenado de propostas. 19 dessas propostas direcionadas ao Poder Executivo e 5 ao próprio Poder Legislativo, há pouco referidas pelo senador Wellington Fagundes. A outra iniciativa, e me permitam que eu destacaria, senhoras e senhores, é a Agenda Brasil, a chamada Agenda Brasil, conjunto de propostas que apresentamos à sociedade brasileira em agosto do ano passado, com o objetivo de buscarmos a retomada do crescimento e o fim da crise, que, como todos sabem, insistiu nos últimos anos em castigar a nossa população. As propostas apresentadas dividem-se em 4 eixos, o primeiro dos quais remete justamente, como todos sabem, Helder Rebouças, à melhoria do ambiente de negócios e da infraestrutura. Entre essas propostas, nós poderíamos destacar o aumento da segurança jurídica dos contratos, blindando, eu não vejo outra maneira de fazê-lo, blindando a legislação contra surpresas e mudanças repentinas advindas das medidas provisórias, por exemplo. Tive a satisfação de apresentar com os líderes partidários uma proposta de emenda constitucional nesta direção. Avançamos igualmente na simplificação dos procedimentos de licenciamento ambiental para consolidar ou codificar a legislação do setor, hoje bastante complexa e muito esparsa. Na Agenda Brasil, nós temos ainda a criação da avaliação do impacto regulatório, para que o Senado possa aferir as reais consequências das normas baixadas pelas agências reguladoras sobre os setores de infraestrutura e logística. Alterações na legislação de contratações públicas,
para, dentre outras coisas, fomentar um modelo eficaz de garantias para obras de grande vulto. É outro ponto, sem dúvida nenhuma, de destaque nessa agenda. São dezenas, enfim, de proposições que buscam, como todos sabem, simplificar, desburocratizar, tornar mais amigável o ambiente em que se executam as ações voltadas à melhoria do nosso sistema de transportes, sem abrir mão, claro, obviamente, do rigor no controle e na fiscalização. Tais proposições seguem tramitando no Congresso Nacional e estou seguro de que logo veremos muitas delas implementadas e produzindo resultados satisfatórios. Como todos sabem, nesse elenco de propostas, muitas já foram aprovadas pelo Senado Federal, outras estão sendo rapidamente preparadas para serem aprovadas pelo Senado Federal, e agora, na circunstância do presidente Rodrigo Maia, sem dúvida nenhuma que nós teremos mais condições para que, com celeridade também, essas propostas avancem na Câmara dos Deputados. Muitas delas já foram sancionadas pelo presidente Michel Temer. Claro que é muito importante nós fazermos as grandes reformas estruturantes, a reforma política. A primeira, nós estamos saindo de uma eleição que a sociedade, evidentemente, cobrou muito da sua representação política e, sem dúvida nenhuma, indicou saídas e indicou caminhos. Nós precisamos fazê-la. É um quadro perverso nós convivermos hoje no parlamento com 36 partidos políticos. A construção de maiorias legislativas torna-se tarefa hercúlea, dificílima, e se nós não modificarmos a política, sobretudo para inibirmos o número de partidos, como acontece em qualquer democracia civilizada, nós vamos continuar a ter muitos problemas no Brasil e cada vez mais crises políticas intensas. Há de se louvar ainda, e me permitam, já termino, com toda a ênfase, o esforço que vem sendo desenvolvido e aqui colocado pelo ministro Moreira Franco, pelo governo do presidente Michel Temer, no sentido de dar ao Brasil maior competitividade, e pelo ministro Maurício Quintela, na área de transportes. Aproveito a ocasião para me somar aos que já vêm no trabalho, melhor dizendo, no trabalho do ministro Maurício Quintela, avanços importantes nas políticas públicas de transportes, justamente porque o ministro alia o pragmatismo, a sensibilidade política de captar as reais necessidades dos usuários de serviços do setor. Muito especialmente há de se louvar a concepção do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que vem sendo conduzido pelo ministro Moreira Franco. O PPI, pelo que pude atestar, tem a grande vantagem de trabalhar com projetos viáveis, dando um choque de realidade na execução dos grandes empreendimentos. A cultura de inserir projetos e mais projetos de infraestrutura somente no papel, como todos sabem, levou o Brasil a construir um verdadeiro cemitério de obras inacabadas, com túmulos perfumados pelo desperdício. Tratei pessoalmente desse tema grave, reputo, com o presidente Michel Temer, deixando o Congresso Nacional e o Senado Federal à sua disposição para ações institucionais que resultem na retomada das obras inacabadas quando for possível. Em muitos casos, como todos sabemos, não é possível, em função do fato gerador que acabou tendo a consequência do abandono. Medidas simples, mas eficazes, como a redação dos editais em português, aqui já referida, e inglês, e a previsão de que eles só possam ser publicados depois da obtenção da respectiva licença ambiental, sinalizam que o PPI
foi estruturado com o firme propósito de buscar os melhores preços e as melhores condições de execução de cada obra ou serviço. Como se vê, o tema de que estamos tratando é verdadeiramente empolgante, nos convida à digressão, ao debate, mas receio, Helder, que o meu tempo já esteja se esgotando. Resta-me, então, minhas prezadas senhoras, meus prezados senhores, desejar que as discussões aqui realizadas possam contribuir de maneira decisiva para que o desenvolvimento de nossa infraestrutura de transporte e de logística, no que depender, eu tenho dito e queria aproveitar a oportunidade para repetir, no que depender do presidente do Senado e do Congresso Nacional, avançaremos em todas as matérias que tragam segurança jurídica aos contratos de infraestrutura, condição necessária para novos investimentos, condição necessária para melhorar a renda e o emprego dos brasileiros. Muito obrigado. Nesse instante, será assinado o acordo de cooperação entre o Senado Federal, pelo Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, e a Frente Parlamentar Mista de Logística de Transporte e Armazenagem, FRENLOG, pelo Instituto Brasil Logística, IBL. O objetivo é estabelecer cooperação técnico-científica e cultural e intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências de interesses comuns dos dois institutos. Convidamos para a assinatura do acordo de cooperação o presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, e o presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transportes e Armazenagem, FRENLOG, senhor senador Wellington Fagundes. Convidamos nesse instante para fazer uso da palavra o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ, senhor Adalberto Tokarski. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento o presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, o excelentíssimo senhor senador Wellington Fagundes. Cumprimento o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, senhor senador Garibaldi Alves Filho. Cumprimento o senador Valdir Raupp. Cumprimento o senador Renan Calheiros, que acabou de se ausentar. Cumprimento também o ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, senhor Maurício Quintela. Cumprimento também o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da PPI, senhor Moreira Franco. Cumprimento o diretor executivo do Instituto Brasileiro do Senado Federal, o IBL, senhor Medeiros Rebouças. Cumprimento aqui também, tomo a liberdade de cumprimentar meus colegas de diretoria da ANTAQ, doutor Mário Povia e doutor Fernando Fonseca. E cumprimento o deputado Edinho Bess e João Paulo Papa, que tem uma atuação forte na área portuária, assim cumprimentando os demais parlamentares. Cumprimento o colega diretor-geral da NTT, Jorge Bastos, o diretor-geral do DENIT, Walter Casimiro, o presidente da CODESF, Alex Oliva, no qual fico cumprimentados todas as autoridades portuárias, e cumprimento em nome da iniciativa privada o senhor Edeon Vaz, do Movimento Pro Logística. E não esquecendo que aqui presentes a Bratec, a BTP e FENOP, passo um abraço.
senhoras e senhores, esse momento é super interessante, senador Wellington Fagundes, porque parece que a história reserva alguns momentos. Presidente do IBL, senhor Helder Medeiros, a Frente Parlamentar de Logística e Transporte, ela se iniciou, foi formada, e quem foi o primeiro presidente foi o senhor Homero, deputado federal Homero Pereira, amigo nosso lá do Mato Grosso. Por que eu falo? Eu vim do Paraná e mudei para o Mato Grosso. E a história, ela nos coloca nesse momento em que esta frente parlamentar, que passou a atuar na área de logística brasileira e que foi assumida, foi recriada pelo então deputado federal Wellington Fagundes, e que, não mais do que a gente esperava, essa frente parlamentar, ela continuou agora com o senador Wellington Fagundes à frente. Por que eu digo eu? A experiência nossa, lá do Mato Grosso, é uma frente parlamentar, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é uma das mais estruturadas do Congresso Nacional, o qual, inclusive, criou um instituto para que desse continuidade. Para quem conhece as ações do Parlamento, a gente percebe a criação de frentes, mas são poucas que têm uma atuação como está tendo a Frente Parlamentar de Logística e Armazenamento. E coloco o seguinte, a Frente Parlamentar, ela não está realizando um evento, ela está realizando o evento no momento correto, ministro Maurício Quintela. Por quê? Porque o exato momento traz a abertura de uma janela. Qual que é a janela? A janela para se rediscutir procedimentos, menor burocracia, para que a gente possa ter um avanço na nossa logística brasileira. É sabido que as transações comerciais hoje entre portos são parte importante no contexto de qualquer nação. Não se pode negar que o desenvolvimento de um país passa necessariamente pelos meios de transporte, onde suas vantagens e desvantagens refletem diretamente na sua economia. E, sendo assim, torna-se a logística de movimentação de cargas um instrumento indispensável que um país tem. E que o país possa ter para ser competitivo dentro do mercado globalizado de alta concorrência. No Brasil, os portos brasileiros têm uma vital importância, pois representam 95% da carga movimentada no comércio exterior. Sendo assim, tendo a área portuária brasileira uma função estratégica a nível de Brasil, eu colocaria 2 pontos apenas que o ministro Moreira Franco tratou muito dessa área, e é uma área de atuação muito forte dele. É exatamente das licitações portuárias. Agora, aqui na antessala, conversando com o ministro Maurício Quintela e o ministro Moreira Franco, eu colocava a preocupação de que, por exemplo, no programa de PPI, foi dado um sinal, foi colocado 3 áreas portuárias para licitação. Nós poderíamos, senador Raup, ter 30 áreas sendo colocadas à disposição para licitação. Por quê? Porque nós temos mais de 100 áreas que estão prontas para serem licitadas a nível de Brasil. Diante disso, coloquei a preocupação que o próprio ministro Maurício Quintela já vem trabalhando, o fato de que nós precisamos das áreas portuárias que já foram estudadas, que estão, vamos dizer, relativamente prontas para a licitação, que sejam revistas, tá certo? Precisa ser revisado os seus estudos. Por quê? Essas áreas passaram 18 meses só no TCU, e depois de todo o nosso processo burocrático, a hora que foi colocar,
passou em meio a toda uma crise, mudou todo o contexto. Então, há um compromisso entre os ministros Maurício Quintela e Moreira Franco de que vai se acelerar essa revisão de estudos e a conclusão dos estudos para as outras áreas. Tá. Além dessas 100 áreas, que são estratégicas, onde você tem uma infraestrutura já concebida de contratos vencidos, e naturalmente outras greenfield, nós temos também mais de 100 áreas, pequenas áreas, ou um pequeno armazém, ou 1 ou 2 ou 3 armazéns, que nós precisamos colocar um sistema simplificado de licitação, que é a licitação simplificada, que inclusive na própria Lei 12.815, no Decreto 8.033, já se fala dessa simplificação de licitação. Por que isso aí? Porque são outras mais 100, 150 áreas, ministro Maurício, que elas estão paradas e têm um custo para a autoridade portuária.